A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos a mais esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas Santos e espero poder contribuir para mais uma porção da sua aula de Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje, da classe dos adultos, trataremos do tema Paulo e o seu amor pela igreja, lição de número 10. É muito interessante você, professor, recapitular a lição anterior. No caso de hoje, eu estarei recapitulando as duas lições anteriores, que é a lição de número 8 e a lição de número 9, para elencar na lição que estaremos ministrando agora. Na lição de número 8, o tema foi Paulo, o discipulador de vidas. Na lição de número 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Ou seja, na lição de número 8, que Paulo ele discipulava, ajudava os novos convertidos ou cristãos ao geral a seguir a Jesus. Na lição de número 9 vai falar da sua dedicação aos vocacionados, que foi quando Paulo estabeleceu líderes ali em Efésios, bispos, ou em outras palavras, presbíteros, para dar continuidade ao pastoreio do rebanho de Deus, ao qual, por intermédio de Paulo, foi fundada ali em Efésios. E na partida de Paulo, Paulo deixou obreiros preparados para dar continuidade e continuar apacentando o rebanho de Deus. E hoje, no tema que fala de amor, já temos visto que Paulo, ele deu o melhor de si em benefício da igreja, que a motivação sua era para a glória de Deus. Então, em suma, podemos ver o amor de Paulo já nessas três últimas lições, a partir de agora, essa e as duas últimas, como não só um sentimento, mas a forma de Paulo viver. Porque Paulo ele se dedicou sem reservas pela igreja de Deus, para a glória de Deus, por amor a Deus. Então hoje estaremos vendo mais a fundo este amor do apóstolo Paulo pela igreja e como este ensino reflete na igreja de Cristo, porque as lições deste trimestre está baseado no ministério e vida do apóstolo Paulo, justamente para extrairmos essas lições e aplicarmos para a igreja de Deus. Então note você, nobre professor, que a verdade prática fala, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Diferente do que muitos pensam, ou do amor que todos nós conhecemos sem Deus, é um amor egoísta, um amor que faz algo para ter de volta, que você só vai fazer algo para aquela pessoa se ela puder fazer algo por você. É um amor que você dá em troca de receber. Este é um amor egoísta e conhecemos muito bem este tipo de amor. Todos que não têm a Deus conhecem este tipo de amor, o amor egoísta, o amor que só faz se tiver algo em troca, se tiver algo a ganhar, um amor que só faz algo se gostar da pessoa, enfim, é um amor egoísta. Mas ao analisar a vida de Paulo e para entendermos o que é o verdadeiro amor, é só olhando para a forma que Deus nos deixa como exemplo na pessoa de Jesus Cristo. Quando olhamos para o amor de Deus, nós notamos que o amor não é simplesmente um sentimento ou um sentimento egoísta de dar algo em troca de outra coisa. Quando analisamos o amor de Deus, que é o verdadeiro amor, podemos perceber que o amor verdadeiro, ele vai além do sentimento. Ele é mais notório na prática do que no sentimento. Pode haver sentimento sim, mas ele se fala de prática, de atitudes. Eu poderia resumir isso que o amor não é o que o amor diz, mas o amor é o que o amor faz. Então, o amor é resumido, ou o amor bíblico que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, é um amor de atitude, que dá o seu melhor em benefício do seu próximo. É um amor que faz o bem sem olhar a quem. E podemos ver que isso foi notório na vida do apóstolo Paulo. Paulo, o amor dele não foi só de palavras. O amor de Paulo é mostrado na forma que ele viveu imitando a Cristo. O amor que ele ensina na carta aos Coríntios, que o amor é através de atitude, é não invejar ninguém, é fazer o bem, é suportar, é ter paciência, enfim. E vemos essas virtudes, ou essa virtude do amor junto com as outras duas, na igreja de Tessalônica, que é a lição que vamos abordar hoje. Podemos perceber que na leitura bíblica em classe, da 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, no versículo 3, vai falar das três virtudes cristãs, das maiores três virtudes que a igreja madura deve ter e que a igreja de Tessalônica tinha. Versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. As três virtudes cristãs.
fé, amor e esperança. A fé fala de uma fé em Cristo Jesus, a fé alicerçada em Cristo Jesus. O amor fala do amor como resposta ou como atitude daquele que recebeu o amor de Cristo. E você pode ver isso, por exemplo, na leitura bíblica, não, no texto áureo, quando fala porque o amor de Cristo nos constrange. Então o amor de Cristo constrange todo aquele que recebe este amor a não viver mais para si, mas por aquele que morreu e a si mesmo se entregou por todos. E a outra virtude é a esperança. E a esperança aqui fala da vinda, da esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, onde Ele virá buscar a sua igreja e nos levará para vivermos eternamente ao lado dele, para que onde Ele estiver nós estejamos também. Então, a igreja de Tessalonicenses tinha essas grandes virtudes, virtudes que são marcas de uma igreja madura. E eu acho interessante chamar a sua atenção aqui na introdução, que vai falar que pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. É interessante que o amor da igreja de Tessalônica ao Senhor Jesus era refletido no seu amor pelos irmãos, pela comunhão dos irmãos que estavam ali na igreja de Tessalônica. É muito interessante chamar a sua atenção também que o amor de Paulo pela igreja, toda a sua dedicação pela igreja, era um reflexo do amor que Paulo tinha por Deus. Toda a dedicação de Paulo pela igreja de Deus, pelo bem da igreja, era um amor genuíno que Paulo tinha pelos irmãos, pelos filhos dele na fé, mas que era um reflexo do seu amor e de todo o seu trabalho por amor a Deus. Isso é muito interessante. E eu queria destacar pelo menos essas três virtudes da igreja de Tessalonicenses e qual a sua importância para cada um de nós nos dias de hoje. A primeira virtude é a fé, como já temos visto aqui no versículo 3 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago 2,18 vai falar que a fé sem obras é morta. Então logo a fé tem que ser uma virtude na vida de um verdadeiro servo de Deus. Uma fé sem obras é morta, como Tiago fala. Então não é que as obras produzem a fé, mas todo cristão que tem uma verdadeira fé em Cristo Jesus, que recebeu esta salvação, que é um crente salvo, essa fé que ele tem em Cristo Jesus produzirá obras, e não é qualquer tipo de obras. Como diz em Efésios 2,10, são boas obras em Cristo Jesus. Então, a verdadeira fé vai fazer produzir boas obras, que era o caso da igreja de Tessalônica. Eles tinham boas obras, eles faziam obras incessantemente, um sinal inequívoco da verdadeira fé deles em Deus, em Jesus Cristo. Agora, outro sim, eles tinham amor. É interessante que uma pessoa que diz que é serva de Deus ou de Jesus, mas não tem amor, não bate, porque Deus é amor. O apóstolo João, na sua primeira epístola, vai falar que Deus é amor. E aquele que não ama seu irmão, que aborrece seu irmão, o amor de Deus não está nele. Então, o amor é a marca de um verdadeiro discípulo. É como um discípulo, é como uma pessoa pode ser conhecida como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E o amor dos Tessalonicenses os levaram a trabalhar incessantemente. Foi um trabalho incessante, como vemos aqui no versículo 3. Do trabalho do amor. Ou seja, o amor que eles tinham não era somente um sentimento, como já temos dito. Era uma coisa que se manifestava em obras, em trabalho. Eles tinham comunhão uns com os outros e trabalhavam, ou seja, se ajudavam mutuamente. E é interessante que nessa época da igreja de Tessalônica eles estavam passando por uma grande perseguição. E o amor deles, a fé que eles tinham fundada no Senhor Jesus Cristo, se espalhou por toda a Macedônia, sendo eles o que? Exemplos para os demais irmãos, coisa que alegrou muito o coração de Paulo. E a terceira virtude fala da paciência, da esperança, da ideia de perseverar, de continuar. É uma paciência triunfante, cuja está fundada na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo.
Então essas são as 3 virtudes cristãs, ou as maiores virtudes. E como vemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a maior dessas 3 é o amor. Mas enfim, focando aqui no amor, podemos ver que eles trabalhavam, que eles faziam ou davam o melhor de si em benefícios uns dos outros, por amor a Deus e por amor aos irmãos. E independente da perseguição que eles estavam passando naquele momento, perseguições implacáveis, são firmes, tendo comunhão uns com os outros e esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, trabalhando, mostrando em atitude o seu amor. E eu queria mostrar para os irmãos algo, já que falando do amor de Paulo pela igreja, nosso tema, toda a dedicação de Paulo pela igreja, todo o seu zelo, a forma que ele gastou-se sem reservas pela igreja do Senhor Jesus Cristo, esse amor de Paulo pela igreja era um reflexo do amor que ele tinha por Deus. Pois bem, e como podemos aplicar isso nas nossas vidas? Porque cada um tem um chamado, um propósito, uma vocação diferente nas mãos de Deus. De tal maneira que o que Deus colocou nas suas mãos eu não posso fazer. O que Deus tem colocado nas minhas mãos você não pode fazer. É claro que Deus não depende de nós, mas dentro do chamado, do propósito, da vocação de cada um tem um trabalho dentro do reino de Deus. Ninguém está simplesmente no corpo por estar. Todos nós temos um trabalho a desempenhar para Deus, para a glória de Deus. E agora, como mostrarmos da maneira que Paulo mostrou, já que o amor de Paulo pela igreja era o reflexo do amor que ele tinha para Deus? Eu pergunto, como tem sido o reflexo do seu amor para as pessoas que você tem a Deus? Como tem sido o seu reflexo do amor que você tem a Deus para as pessoas? E eu aplico agora dizendo, a maneira que você mostra o seu amor a Deus refletindo para as pessoas é como vocês, irmãos, têm tratado os irmãos da sua igreja local, os irmãos em geral, como vocês têm tido comunhão. Vocês têm um ajudado o outro, têm um orado pelo outro, ou estão se odiando? Como você tem tratado o seu irmão? Como você tem tratado os seus relacionamentos no dia a dia? Isso refletirá o amor de Deus na vida das pessoas. A forma que você trata as pessoas reflete nelas o amor que você tem para Deus. Será que você tem refletido o amor de Deus? Qual intensidade tem sido esse amor que você tem tido para com Deus? Isso pode ser evidenciado na maneira como você trata as pessoas dentro dos seus relacionamentos. Porque é muito interessante dizer isso, que crente maduro não é o crente que tem mais dons ou os melhores dons. Crente maduro é visto pela maneira que ele trata as pessoas, pelos relacionamentos. Da forma que o marido trata a esposa, que a esposa trata o marido, que os filhos tratam os pais, que os pais tratam os filhos. Como os irmãos têm comunhão entre si. É assim que podemos refletir para os irmãos o nosso amor a Deus. E é assim que podemos ter uma ideia de como temos refletido este amor para com Deus. Que Deus e Cristo te abençoe, que você possa ter uma boa aula. A paz do Senhor.